bem-vindos aqui ao canal Baú do Trader. Eu vou comentar hoje com vocês uma das coisas mais bizarras que eu já vi nos últimos tempos. Então, vou recordar aqui com vocês o seguinte. Ali naquele frisson de ter Copa do Mundo e Olimpíada, né, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, vários projetos mirabolantes foram iniciados. Era o chamado legado, vai ficar um legado e tal. Até aquele grande especialista diz, não se faz Copa do Mundo construindo hospitais, né? Uma coisa realmente, vocês se lembram disso, né? Pois bem, na análise de construção, ampliação de aeroportos, um dos fatores assim, fundamentais é exatamente o número de passageiros transportados por ano, em milhões de passageiros, por exemplo. E você faz toda uma análise logística do posicionamento daquele aeroporto. Então são cálculos muito sérios que tem que se fazer. Não é simplesmente isso define, por exemplo, quantas pistas esse aeroporto terá, qual o tamanho do saguão para os passageiros, o número de fingers, né, de locais para o embarque. Tudo isso você vai calculando e chegando na capacidade máxima do aeroporto. Não é simplesmente uma coisa chutada. É muito comum também você ir fazendo a ampliação. Você instala o aeroporto e você tem a fase 1, a fase 2, olhando 30 anos para frente. Então você já, vejam que até a escolha do Porto Novo, a área, ela já imagina que você terá Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Né? Então é um cálculo muito complexo que envolve muitas variáveis. E aí vejam a situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre teve ali o aeroporto do Santos Dumont, mais acanhado, com uma limitação de tamanho de pista, apesar dele ter sido ampliado. Hoje os ecochatos jamais deixariam ampliação da pista do Santos Dumont, mas nem um metro. Mas ele chegou a ser ampliado para 1.200 e poucos metros. Por outro lado, foi construído, porque você precisava para aviões maiores e tal, um aeroporto internacional, que é o aeroporto do Galeão, funcionando já também há muitas décadas, né? Vejam as fotos, aquela coisa toda. Né? Mas onde que eu quero chegar? Durante esse período do frisson no Rio de Janeiro, se começou a fazer a ampliação do Galeão e também do Santos Dumont, se achando que o legado ficaria com uma coisa maravilhosa, Mas veja, vou colocar uma imagem aqui, observe, a distância em linha reta, estou colocando a distância em linha reta, são da ordem de 13,5 quilômetros. Só que tem uma grande diferença. O Santos Dumont está ali na cara ali do centro do Rio, no Flamengo, e dali você rapidamente sai para as regiões de maior poder econômico do Rio, Ipanema, Leblon e mesmo a Barra da Tijuca. O Galeão está lá na Ilha do Governador, a 13,5 quilômetros em linha reta para trás. Então você, ao desembarcar no Galeão, você terá que enfrentar todo um trajeto no meio ali de locais perigosos e tal. Isso é fato, não é balela, né? Até chegar na mesma região do Flamengo. No mínimo, você vai levar 1 hora a mais para chegar no mesmo ponto se você tivesse desembarcado ali no Santos Dumont. Eu sei porque durante muitos anos, quando o avião tinha um problema e ele fazia o alternado para o Galeão, era um desastre. É um desastre. Você simplesmente saía ali, né, da Ilha do Governador e conseguir chegar, geralmente de manhã, né? E, muito bem, qual a situação hoje? A situação passados aí 10 anos é que, com as melhorias no Santos Dumont
e que pela posição logística dele muito privilegiada, o que ele tinha de 4 a 5 milhões de passageiros embarcados por ano ali, ele chegou para 10 milhões, estou arredondando, 10. E o Galeão, que tinha ali em torno dos seus 9 milhões, 10 anos atrás, estou arredondando também, ele caiu para 5. Então vejam, o Santos Dumont hoje, mesmo sendo menor, mesmo a área de pátio, de manobras, de finga sendo menor, ele transporta o dobro de passageiros do que do Galeão. Houve um esvaziamento simplesmente do Galeão, o que fez que a concessão para a empresa que passou a controlar o Galeão se tornasse inviável e ela pretende devolver. Ela já anunciou que ela vai devolver o Galeão. E aí surge uma ideia mirabolante de controlar o número de decolagens, pousos e decolagens no Santos Dumont, reduzindo o número para transferir para o Galeão, forçando as empresas a simplesmente irem lá para o Galeão. Tudo isso é custo, porque veja, mesmo para as empresas, quando ela tem um voo de destino final, que é no Rio de Janeiro, a tripulação que entrega aquela aeronave, ela tem que ser hospedada em algum hotel. Então, isso ela até vai fazer a conta, quanto custa transportar da Ilha do Governador e quanto custa transportar ali do Santos Dumont. Então, tudo isso também tem impacto para as empresas aéreas. Mas o curioso é essa interferência de querer controlar alguma coisa que está dando certo, no caso do Santos Dumont, com as melhorias. Inclusive, nesses 10 anos, o Santos Dumont foi pedindo para a ANAC a ampliação do número de pousos e decolagens em função das melhorias que eles estavam fazendo. E, inclusive, tem mais melhorias previstas, que agora estão barradas simplesmente porque querem limitar o número de pousos e decolagens. Ele está no limite da capacidade, mas ele tem condição de fazer uma ampliação no terminal, no pátio, ele tem condição de ampliar. Mas aí, governador ali e prefeito estão numa disputa, dizendo, não, o Santos Dumont não é possível. Olha o Galeão. Que nostalgia, né? Olha o Galeão. Aí eu vou mostrar para vocês aonde foi o problema. Porque agora estão tentando criar uma empresa, imagina, uma empresa que vai fazer a gestão, uma coisa governamental que vai fazer a gestão dos 2 aeroportos, decidindo quantos pousos e decolagens podem ter e eles vão remanejar. Ora, isso não vai resolver o problema. Se você tem aquela ociosidade gigantesca do Galeão, você vai transferir o quê? 1 milhão, 2 milhões de passageiros para o Galeão? É bem provável que a pessoa vai olhar na grade de voos e vai dizer assim, ó, esse aqui vai para o Galeão, esse aqui é de Congonhas para Santos Dumont, Congonhas para Santos Dumont, esse aqui é... O cara vai falar assim, não, tem um voo das 7h30, eu vou pegar o voo das 8. Não, eu vou marcar o voo para o que tal. O cara não adianta você tentar fazer isso, vai ficar as moscas do mesmo jeito. Só o cara que está desesperado, ele precisa, de fato, ele fala, putz, só que esse horário só tem lá para o Galeão. E aí ele vai escolher, ele vai comprar a passagem do Galeão. Agora vejam, no mundo todo, 3 em cada 4 voos das companhias aéreas são voos de negócios. A pessoa está se deslocando para fazer algum negócio, uma reunião, contato com o cliente, ou ele está tendo que ir para resolver uma questão que está fora do domicílio dele, porque de repente aquela empresa que ele tem que fazer uma solicitação, enfim. Apesar de que, claro, com a digitalização, com as videoconferências, o número de viagens proporcionalmente diminuiu, mas o número de pessoas e de empresas também cresce. Então, essa proporção continua válida, porque de segunda a sexta-feira não é nos aeroportos, você encontra, não são as pessoas que estão em trânsito de férias, por exemplo. Tem algumas pessoas que estão de férias, tem pessoas, sim, tem turistas, sim, tem, mas a maioria ali, em 5 dias por semana, são pessoas que estão indo a trabalho. Você vai mandar uma força, por exemplo, de trabalho lá para Goiânia.
pô, tem que mandar um pessoal, uma equipe, então você vai pegar o voo e vai lá para Goiânia no dia da semana. Né? No final de semana, você pode até ter mais pessoas que estão em trânsito de turismo, a passeio e tal. Mas a desproporção é 3 para 4. Então, por que também esses aeroportos do Rio ficaram simplesmente ociosos? Vejam que São Paulo tem uma situação um tanto semelhante, que é o aeroporto de Congonhas, que está ali na marca do pênalti, pertinho ali do centro, e você tem Guarulhos, também é um aeroporto internacional, então são as mesmas características, apesar de que Guarulhos, em relação a Congonhas, está muito mais distante. A distância deve ser algo assim, em torno de em linha reta, enquanto no Rio é 13,5 quilômetros, em São Paulo eu diria que é uns 40 quilômetros em linha reta. Isso não tem problema. Em todos esses anos, Guarulhos continua ampliando, Congonhas também passou por uma série de reformas, foi ampliando. Não há conflito entre Congonhas e Guarulhos. Mas por que há no Rio de Janeiro? E aí eu fui buscar em dados do IBGE de PIB por estados. A resposta para essa ociosidade do aeroporto do Galeão é a perda de relevância econômica do estado do Rio de Janeiro em relação aos outros estados do país. Isso é fato. Então, muitas vezes, para voos internacionais, cidades, por exemplo, do Nordeste, que não tinham ainda aeroportos credenciados para voos internacionais, tinham que vir num voo nacional para o Rio de Janeiro para daí sim embarcar para a Europa, por exemplo. Isso já não acontece mais. Praticamente todas as capitais do Nordeste e do Norte, os aeroportos são internacionais e têm rotas para tanto a América do Norte como para a Europa. Então, isso também foi diminuindo a relevância de aeroportos. Você tem que vir para o aeroporto como no Rio de Janeiro. A melhoria também de potência, por exemplo, dos aviões, mesmo São Paulo estando a praticamente 700 metros de altura, muitas vezes, no passado, ele tinha que decolar de São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, e aí sim, por estar no nível do mar, ele reabastecia, colocava mais pessoas e carga e saía para um grande voo internacional. Isso também hoje não é necessário. Os aviões adquiriram uma capacidade de autonomia e de decolagem, de peso de decolagem, que mesmo São Paulo já não tem uma diferença significativa. Mas o principal fator está no PIB. E aí eu fui atrás dos dados do IBGE. Em 1970, vejam esses dados. Quando nós pegamos, por exemplo, os 5 estados que tinham o maior PIB, nós temos na seguinte lista: São Paulo, já era em 1970 o maior PIB. Em segundo lugar, o Rio de Janeiro. Terceiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, na sequência. Quando nós dividimos o PIB do estado de São Paulo em 1970, do estado, dividimos pelo PIB do estado do Rio de Janeiro, naquela ocasião, o PIB de São Paulo dava 2,23 vezes. Então, vamos dizer assim, o PIB de São Paulo é um pouco mais que o dobro do Rio de Janeiro. Quando nós pegamos o PIB do Rio de Janeiro em 1970 e dividimos pelo PIB de Minas Gerais, dá 2,20. Ou seja, em relação ao estado de Minas Gerais, o PIB do estado do Rio de Janeiro é 2 vezes e pouquinho. Se nós pegarmos o Rio de Janeiro em relação ao Paraná, que era o quinto, o PIB do Rio de Janeiro era 4,21 vezes em relação ao estado do Paraná. E aí nós vamos para agora 2020. Então eu peguei 50 anos. Em 50 anos. São Paulo continua em primeiro lugar, Rio de Janeiro continua em segundo, Minas Gerais continua em terceiro, só que entre o quarto e o quinto lugar houve uma inversão. O Paraná de quinto foi para quarto e quem era quarto, que era o Rio Grande do Sul, caiu para quinto. Agora vamos refazer a conta.
Sabe qual é a diferença entre o PIB do estado de São Paulo em 2020 e do Rio de Janeiro? Foi para 3,15. De 2, foi para 3 vezes o PIB do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, em relação a Minas Gerais, vocês lembram que era 2,2? Foi para 1,1. Ou seja, Minas Gerais encostou, continua o terceiro, encostou no PIB do Rio de Janeiro. Veja a perda de relevância. Agora, o mais impressionante é o do Paraná. Lembra que do Paraná era 4,21 vezes menor do que o PIB do Rio de Janeiro? Caiu para 1,54. Então, isso mostra a perda de relevância econômica do Rio de Janeiro. Por que eu estou falando da perda de relevância econômica? Porque como eu mostrei para vocês que a grande parte das viagens são viagens de negócios, com a perda da relevância econômica do estado do Rio de Janeiro, menos pessoas vão a negócio para o Rio de Janeiro. Eles vão para outros lugares onde a economia está, porque tem sede de empresas, tem redes ali de negócios. Então, não vai adiantar criar empresa para não sei o que tal. Os caras vão continuar colocando dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Então, sinto muito, não vão. O aeroporto do Galeão, talvez ele tenha um destino, talvez só ali, a maior parte fazendo talvez alguma coisa para cargas e tal, para alguma coisa mais ali, que você não precise de gerenciar, porque carga não fique aguardando em saguões, né, onde ficam os passageiros, você pode desligar um monte de escada rolante e assim por diante. Né? Então, não vai funcionar. E os caras continuam ali brigando, estão brigando pelo pirão, né? O pirão, a farinha é pouca, então o carioca está brigando pelo meu pirão primeiro. Mas é triste ver como os caras não têm a menor visão e como erros de 10 anos atrás têm um reflexo hoje. Quer dizer, o que significou você fazer essas ampliações em 2 aeroportos muito próximos? Certamente quem conhece a logística do aeroporto, quem trabalha com isso, teria visto que, em função do público declinante com destino ao Rio de Janeiro, não é simplesmente Copa do Mundo e Olimpíada, isso é um pico. Né? Depois você simplesmente foi mergulhando para essa mesmice da ociosidade dos aeroportos. Agradeço se você assistiu esse vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no canal, não esqueça de acionar o sininho aí para receber as notificações.